toda a Amazônia, Brasil e a partir de agora o mundo inteiro que tá ligado no Amazonsat. Tá começando o programa mais feminino da Amazônia, o Amazônia Mulher, e dá uma olhadinha em quem é a nossa convidada de hoje. Olha, a nossa convidada de hoje é arquiteta, administradora, escritora. A nossa convidada de hoje é Dulce Dal. Tudo bom, Dulce? Tudo bom? Muito prazer. Obrigada por receber a gente na sua casa aqui, que eu sei. Antes da gente começar, vamos explicar para o pessoal de casa. Você nasceu em Manaus, estudou no Rio de Janeiro. Isso. E hoje mora em Foz do Iguaçu, Paraná. Como foi toda essa jornada? Pois é, a minha história de vida é bem diversificada. Eu morei em Manaus até os 14 anos, nasci aqui, minha família é daqui, essa aqui é a casa da minha mãe, na verdade, da minha irmã. E eu com 14 anos, então, fui estudar no Rio, porque as minhas duas outras irmãs já tinham ido para lá. E eu também tinha uma ideia de estudar arquitetura. A arquitetura na época não tinha aqui em Manaus. Então eu fui para o Rio, estudei, fiz o curso científico, eu fiz a faculdade de arquitetura e nesse momento eu comecei a estreitar ainda mais os meus laços, vamos dizer assim, com a cultura amazonense, né? Porque desde que eu comecei a minha faculdade, desde o primeiro período, eu fui convidada pelo arquiteto Severiano Porto para trabalhar com ele, para fazer estágio, né? Então foram muitos anos de praia, vamos dizer assim, com a arquitetura da Amazônia. Olha que coisa interessante. E aproveitando que você está aqui na Amazônia, você sabe que nesse horário de 3h30 a gente tem sempre aquele lanche, aquela merenda. Vamos aproveitar, vamos sentar. Claro, claro. Olha, Dulce, aqui a gente está nesse horário da tarde e que é um horário que muitas mulheres, tem muita gente em casa assistindo a Amazônia Mulher que tem uma trajetória parecida com a sua, né? Que sai daqui para viver. Qual foi o maior desafio quando saiu de Manaus, hein? Olha, o maior desafio foi me deparar com uma cidade grande, porque eu sou de uma época de Manaus, de uma geração, eu nasci em 56. Eu vi a Copa do Mundo de 70 pelo rádio. Não tinha ainda TV em Manaus, né? Então foi um avanço muito grande. Depois disso tudo mudou, né? Mas enfim, na época que eu me mudei daqui para o Rio de Janeiro, eu me deparei realmente com uma cidade grande, cosmopolita, e que eu tinha que me virar sozinha, porque os meus pais moravam aqui, né? Claro que eu tinha as minhas irmãs, mas isso tudo exige um esforço seu, em primeiro lugar, de você se conhecer melhor. De você também passa a saber mais dos seus limites como pessoa, né? Porque você está ali com você mesma, né? E eu tinha que estudar muito para eu poder dar conta daquele curso que eu me propus a fazer. Você falou dessa questão de quando está fora, conhecer um pouco mais, né, da Amazônia. Quando foi esse momento? Então, quando eu fiz vestibular e iniciei minha faculdade de arquitetura em 74, início do ano. E foi nesse mesmo primeiro semestre eu fui convidada para trabalhar com Severiano Porto, que é um grande arquiteto. Ele tem uma obra internacional, conhecida mundialmente, tem premiação. E várias premiações, eu tive essa bela oportunidade. Foi uma escola assim, incrível, porque aí a gente tinha um link, porque a maioria dos projetos eram para a Amazônia. Então eu participei, ele já tinha, claro, ele é bem mais velho e tal, mas ele já tinha feito alguns projetos, o próprio estádio, né? Depois ele tinha o projeto da Universidade do Amazonas, que eu tive a oportunidade de trabalhar. A gente participou de vários projetos de residências, ganhamos uma premiação, eu sou coautora nessa premiação da pousada na Ilha de Silves. Então, na verdade, ganhamos esse prêmio em coautoria, foi uma honra, um orgulho para mim, né? Imagina, recém-formada. E aí, quando eu me formei, eu voltei para cá, eu morei aqui 2 anos trabalhando no escritório matriz, porque tinha filial no Rio. E eram dezenas de arquitetos, sabe? Muita gente. Então isso tudo me gerou um link, vamos dizer assim, estreitou esse laço meu
com Manaus, que na verdade nunca se afrouxou tanto, né? Tem família aqui? Minha família é aqui. Eu adoro as comidas daqui. Então, isso para mim essa questão da cultura, né, amazônica é muito forte para quem nasceu aqui. Olha, né? e hoje a Dulce é nossa convidada, gente, porque a gente deu sorte na agenda dela, porque ela, em uma dessas visitas, ela veio lançar um livro, né? A gente ainda não vai falar das suas obras, mas eu queria saber como foi que tu se descobriu escritora. Pois é, isso é uma dica que eu queria dar para vocês, nós mulheres em geral. A gente não tem noção da nossa capacidade, tá certo? Então, essa questão da descoberta de quem a gente é e do que a gente pode, pela própria repressão que as mulheres passam, por toda a criação e todo o papel cultural histórico das mulheres, a gente tende a viver em subnível, você concorda? Né? Deixar, não vou ligar. A gente vive a menos do que a gente poderia. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, em algum momento eu percebi que eu podia escrever porque eu fui convidada para escrever um artigo. E, coincidentemente, esse artigo era sobre a condição. Eu decidi escrever sobre as mulheres, porque era uma questão que sempre me inquietou muito, sabe? Puxa, mas eu nasci mulher, eu sou a quinta, nós somos 5 mulheres e um homem, de uma família árabe. Meu pai tem descendência, tinha, né, ele já morreu, descendência libanesa. Que história é essa? E a questão da condição das mulheres nesse mundo, que até hoje a gente sabe. É muita repressão, é muita coerção social, e as mulheres muitas vezes segurando o tranco, como a gente diz, segurando o rojão de toda uma família e, no entanto, ainda consideradas enquanto minoria porque são menosprezadas, né? Ganham menos. Então, a dica é, a gente tem que conseguir enxergar quem a gente é de fato. Não só mulheres, mas homens também, né? E, na verdade, a gente hoje é mulher, mas a gente, no fundo, é uma consciência, né? A gente nasceu com esse corpo de mulher. Mas o que mais importa não é isso. O que mais importa é que a gente é uma consciência que, de uma maneira ou de outra, nasceu com esse corpo, porque é aquilo que vai favorecer mais a gente evoluir nesse momento dessa vida. Dulce, foi aí que tu te descobriu escritora? Foi a primeira coisa que tu escreveu? Foi o primeiro artigo que eu escrevi, foi sobre a condição feminina. Eu já tinha conhecido esse corpo de estudos, né, que depois a gente deve falar mais, mas enfim, que é o denominada conscienciologia, que é uma ciência. Né? Olha, e a gente vai chamar, Dulce, rapidinho um intervalo, porque daqui a pouco eu vou passar 3 perguntinhas aí para ver se você se conhece, né? Para ver se você conhece um pouco dessa conscienciologia. A gente vai pro intervalo e volta já já.